mais. A próxima pergunta que a gente ia fazer é que a gente sabe que o senhor participa de projetos como a Bienal do Livro aqui em Itabaiana, que incentiva a cultura local, bem como os hábitos de leitura, e que também um dos objetivos do nosso projeto. Qual a sua opinião sobre a importância da leitura e da valorização cultural? Claro, eu li a minha vida inteira, quer dizer, passei em todos os concursos que eu fiz, não estou me gabando, fui o primeiro lugar na faculdade de economia e nunca estudei muito. Todo mundo estudava e eu estava lendo um romance às vezes. Os caras diziam, puta, vai preparar a matéria, rapaz. Eu digo, não, dá um tempo aí que eu termino esse capítulo aqui. Então, a leitura abre horizontes. Então, a leitura disciplina a pessoa. Mas hoje não tem mais essa de ler livros. Os livros estão encapsulados na internet. Vamos ler os e-books da internet. Vamos ler os blogs saudáveis que tem na internet, que é a mesma coisa. O que a gente não pode, na verdade, é esquecer o mundo. A gente é um ente social. A gente é uma pessoa que vai viver nesse mundo. Se a gente conhecer as malícias, se a gente conhecer os caminhos, a gente tem várias maneiras de conhecer. Uma delas é ir caminhar, que serve também, é válido. Mas então, ler livros, conhecer a índole do nosso povo, ler livros sergipanos, de autores de Itabaiana. Assim, todos os livros de Itabaiana que foram escritos até hoje, bom, você lendo, você em um mês vai ler todos quase. Vai esgotar o estoque. E você já conhece com isso. Na verdade, vai ter livros que você vai pegar, começar a ler e não vai ler. Porque livro é o seguinte, tem aqueles livros que te encantam, que o seu santo se abraça com o santo do autor, e você lê e se apaixona pela escrita do autor, pela história do autor. Mas vai ter livros que você não vai conseguir tragar, não vai conseguir mastigar, mas não vamos perder tempo com ele não também. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, só uma amostra. Se você lê esse livro e não gosta dele, não queira os outros não. Tente um outro aí, vai em frente. Então eu sempre fiz assim. Então eu acho que a leitura, além da Bienal, eu trabalho em outros projetos. Tem um projeto que eu trabalho que eu tenho um carinho muito especial, que é o Escritor na Livraria. Eu também frequento colégios, participo de feiras literárias, também vou nas cidades organizar academias de letras, cidades pequenas, que o crítico mal informado diz bem assim, mas como é que pode uma cidade daquela ter uma academia de letras? Mas se na cidade existe um grupo de pessoas que escreve, que tem amor às letras, que lê muito e quer se organizar, se juntar para produzir melhor, que direito a gente tem de ficar criticando e querer destruir? O que a gente tem que fazer é lá incentivar. Ah não, mas essa academia não tem futuro, vai funcionar 1 ano e depois se acaba. Que acabe depois de 1 ano, mas pode não acabar e pode continuar. Então esse projeto, um dos projetos é o Escritor na Livraria. Então o Escritor na Livraria é o seguinte, o escritor vai para as livrarias da cidade mostrar os livros nossos. Muita gente entra na livraria acidentalmente. O cara estava passando pelo corredor, viu uma porta aberta e entrou. Vai encontrar com o escritor e vai falar sobre Tambores da Terra Vermelha. E muitas dessas pessoas saem com o livro debaixo do braço. É um novo leitor. E eu vejo nas livrarias pais, essas pessoas que eu interpelo, que eu converso e faço amizade. Muitos deles são pais que entram na livraria com os filhos e com a relação de livros para comprar para os filhos. Eu tenho 3 filhos. Agora eu vou comprar um romance tal, li um
desses autores juvenis para o meu menino maior. E um romance para minha filha pequena. Como é que é isso? Como é que esses meninos começaram a ler? Não, lá em casa, a gente, quando eles começaram a se entender, a gente já começou a botar um livrinho na mão deles. E assim, você no caso, lê? Não, eu não tenho costume de ler, mas eu entendo o pai, né? E a mãe. Que ler é muito importante. Eu não leio porque eu trabalho, ainda estudo, estou me preparando para fazer o exame da OAB, e não tenho condição. Diga assim, mas você precisa começar a ler. E no fim, conversa, ele finda levando os curadores de cobre de gente para casa, porque ele pode ler, são 46 romances aqui dentro, ele pode ler um romance só, por exemplo, A Esposa de Filomeno. São 1, 2, 3, 4 estrofes. Vai gastar o que desse cara? Antes que o sono chegue, ele já acabou de ler 4 estrofes. E aí ele gosta. E aí vai ler depois Filomeno e Euclides. E aí vai ler depois A Fobica de Cornélia Fonseca. Aí ele começa a gostar. E aí volta e lê A Santa Missão no Pé do Veado. E depois ele liga para mim: cara, eu vou comprar os seus livros todos, vou ler todinhos, e vou comprar os de Robério, e vou comprar os de Almeida Bispo, e vou comprar os de Vladimir. Muitos caras que nem eram leitores, esse cara que eu te falei, entendiam que a leitura é importante, e que ele fez com que os filhos dele, a família dele lesse. Mas outros que nem tinham na cabeça essa noção da importância da leitura e começa a ler. E não tem idade para começar a ler. E não precisa ser cara instruído para começar a ler. Meu avô não tinha nem o primário, e ele tinha um baú cheio de livros. Quando ele vinha à feira, antigamente nas feiras tinha aqueles vendedores de livros, lendo histórias de cordel, eles sempre levavam para casa. Minha mãe morreu agora, tem um mês, 97 anos. Ela tem uns 5 anos que ela não lia mais nada, porque ela não estava conseguindo se fixar e tudo mais, se bem que ela não teve Alzheimer. Mas a vida inteira ela leu. E quando ela não tinha mais livro, ela ligava para mim: ô Tonho, me arruma um romance bom para eu ler. Aí eu levava um romance bom. Os meus livros ela lia todinhos. Esse livro, Os Tabaréus do Sítio Saracura, no final do livro tem um poema falando da família Saracura. Ela sabia de cor. Então, não faz mal a ninguém ler, só faz bem. Não prejudica os estudos, só ajuda. Não prejudica estudo nenhum, só ajuda, desde que saiba dosar, né? Tem um momento que você não sabe nada da matéria. Você tem que dar uma lidinha na matéria, pelo amor de Deus. Chega no vestibular, você não leu nenhum livro. Fica difícil até de você entender o que os caras perguntam. As perguntas, começa a achar as perguntas capciosas, enroladas. Porque tem gente que gosta de enrolar mesmo. Mas se o cara tem traquejo naquele mundo, ele sabe. Eu acho que é uma responsabilidade dos colégios,